Olá pessoal do 8º ano, estamos aqui de volta com mais uma aula de ciências, dando continuidade aí ao nosso assunto sobre reprodução, né? Reprodução sexuada, reprodução assexuada. Falamos na aula passada sobre os comportamentos reprodutivos e na aula de hoje a gente vai falar sobre as plantas, né? As estratégias reprodutivas das plantas. Como que as plantas elas se reproduzem? Quais são as estruturas que estão envolvidas nessa reprodução? De que maneira essa reprodução das plantas ocorre? É o que a gente vai discutir nesta aula de hoje. Muito bem. Pessoal, as plantas elas vão se reproduzir de forma sexuada. O que é uma reprodução sexuada? Quando ocorre troca de gametas entre um indivíduo e outro da mesma espécie, né? Quando ocorre uma troca de células germinativas. E aí nós vamos ter a ocorrência dessa reprodução sexuada das plantas de forma, né, polinizada, ocorrendo por polinização, que a gente vai trabalhar também posteriormente. O que vem a ser a polinização? Quando ali tem animais dispersores, né, que pegam um pólen de uma planta, né, e levam até a estrutura reprodutiva de outra planta, né? Então esses animais eles vão fazer essa reprodução. Animais e o vento também, às vezes venta, né, o vento leva os grãos de pólen, né, de uma planta para outra, né, de um órgão reprodutivo para outro, de uma flor para outra, né? Então, a reprodução sexuada de plantas ocorre por polinização. A gente vai discutir sobre a polinização na próxima aula de forma mais detalhada. Nesta aula é só para a gente conhecer o órgão reprodutivo das plantas, que são as flores, né, e a forma de reprodução que elas apresentam, né, que é sexuada, reprodução sexuada. Muito bem, então o órgão reprodutivo das plantas, né, lá das angiospermas, que são as plantas mais complexas que existem, são as flores. E é sobre elas, sobre as flores, que nós vamos estudar hoje, né? Quais são as partes que compõem a flor? Né, quais são as estruturas masculinas e femininas, quais são as estruturas de proteção, as estruturas de sustentação dessas flores. Então, todas essas características relacionadas às flores é o que nós vamos discutir nesta aula. Muito bem. As partes da flor, né? Ela é formada por três partes basicamente. Ela tem uma parte responsável pela reprodução, onde produz os gametas, as células germinativas. Elas têm uma estrutura, uma parte responsável pela proteção e outra parte responsável pela sustentação. Então a gente vai estar compreendendo sobre essas partes que compõem a flor e suas funções respectivamente. Muito bem. Estruturas de reprodução. Nós temos ali o androceu e o gineceu, né? O que é androceu e gineceu? Qual que é a função deles? A gente vai estar compreendendo aqui na página 28 do livro de ciências. Vocês podem conferir. Os órgãos reprodutores nas flores são denominados androceu e gineceu. Esses termos vêm do grego. Andros significa homem, masculino, e gine significa mulher, feminino. Então, androceu e gineceu são as partes da flor responsáveis pela reprodução. O gineceu, por sua vez, ele é o órgão masculino e o gineceu é o órgão feminino das flores, responsáveis pela produção de gametas, de células sexuais. Então, o androceu,
né, vamos entender a respeito do órgão masculino. Androceu é a parte masculina, é composto por um conjunto de estames, constituído de um filete que sustenta a antera. Na antera encontram-se estruturas que produzem o grão de pólen. Então, o androceu ele é formado por estruturas chamadas de estames. Esses estames eles vão formar um filete que vai sustentar a antera. A antera fica na ponta desse filete, fica no ápice do filete. E essa antera é a parte de cima, ali, a parte ali do ápice do filete, que vai produzir os grãos de pólen, né, que vão produzir ali os gametas, as células sexuais ali, que vão ser polinizadas, que vão ser responsáveis pela polinização. Então o androceu é formado por estames, esses estames formam um filete, né, o conjunto de estames forma um filete, e na ponta do filete vai estar a antera, que vai produzir os grãos de pólen. Então essas são as estruturas que formam o androceu, o órgão masculino, sexual masculino. Gineceu é a parte feminina, é formado por vários carpelos ou pistilos. Cada carpelo é constituído de 3 partes: estigma, estilete e ovário. Então o gineceu ele vai ser formado por esses carpelos. Então os carpelos ele tem 3 partes. Então o estigma, o estilete e o ovário são partes que compõem os carpelos, né? Então, e esse conjunto de carpelos vai formar o gineceu, que é o órgão sexual feminino das plantas. Então vamos compreender aqui o que é estigma, o que é estilete, o que é ovário, né? É estigma, região alargada que recebe os grãos de pólen. Então, o estigma é o local aonde recebe os grãos de pólen que vem lá do androceu. Ele é uma região mais larga, mais alargada, por onde o grão de pólen vai entrar. Estilete, região alongada e estreita que liga estigma ao ovário. Então o estilete ele é uma estrutura intermediária que vai fazer a ligação do estigma e do ovário. O estigma recebe os grãos de pólen, né? O estilete é a região mais alongada que vai conduzir esse grão de pólen até o ovário. Então ele faz essa intermediação, essa passagem dos grãos de pólen, do estigma para o ovário. E o ovário é a região alargada e oca na qual se formam os óvulos. Então o ovário é o órgão que vai formar os óvulos, que vai receber os grãos de pólen advindo do androceu para ocorrer a fecundação. Para que a fecundação ocorra. Então vai ocorrer ali no ovário. Ele vai produzir os óvulos que vão ser fertilizados, fecundados pelos grãos de pólen advindos do androceu. Então essas são as estruturas femininas de reprodução das plantas com flores, né, das angiospermas. E o cálice e o corola? O cálice e o corola são estruturas de proteção, que vai proteger a flor, né, vai proteger as flores de diversidades do ambiente, né, de algum tipo de diversidade que possam prejudicar a flor. Então olha aqui, o cálice é um conjunto de sépalas, que são as peças geralmente de cor verde, que fica ali abaixo das pétalas, né? Vocês pegam o livro, vocês vão ver essas sépalas, como que elas são, né? Aquela partezinha ali verde, que fica ali abaixo das pétalas, né? Que protegem o botão da flor contra o ataque de parasitas e animais herbívoros e ajuda a manter a umidade. Então o cálice é formado por sépala, um conjunto de sépalas que vai proteger a flor contra os parasitas, os animais parasitas, e também protege contra a umidade. E o corola é um conjunto de pétalas que fica ali na parte de cima, é a parte mais bonita da flor, a parte mais vistosa, atrativa, que atrai os animais, né? É a parte mais bonita, colorida das flores. Né? Então, corola é um conjunto de pétalas comumente coloridas e atrativas. Em sua base, há estruturas que produzem o néctar, um líquido viscoso e açucarado que atrai os polinizadores. Então,
polinizadores eles vão ser atraídos pelo corola que tem ali o néctar, né, açucarado, e ele é a parte mais atrativa das flores. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer dúvida, estou à disposição aí de vocês.